Nessa semana de memória, luta e resistência das mulheres, e aqui reconheço que é de protagonismo das mulheres, não é meu lugar de fala, mas podemos, como homens, escutar, podemos, como homens, nos desvencilharmos dos privilégios e sermos aliados dessa luta tão fundamental que é a luta por direitos e vida plena, digna, sem medo e sem violência para todas as mulheres. E o governo Lula tem valorizado isso. E eu trago aqui algumas iniciativas do governo com relação à política das mulheres, com as mulheres e feitas por elas. Algumas sinalizações importantes. Criação do Dia Nacional Marielle Franco, no dia 14 de março. Não é qualquer detalhe reconhecer o valor, o significado da Marielle e denunciar o feminicídio e a violência política no Brasil. Não se trata mais de desprezo, de escárnio, se trata agora de reconhecimento, solidariedade e respeito à vida e à memória de Marielle Franco, das mulheres na política e contra toda forma de violência política e institucional. O governo também propõe um projeto de lei de igualdade salarial, porque sabemos das diferenças no mercado de trabalho, inclusive salariais, entre homens e mulheres. Outra medida do governo, política de enfrentamento ao assédio sexual, moral e discriminação na administração pública federal. E essa casa, corretamente, tem votado leis também nesse sentido do combate ao assédio moral e ao assédio sexual. Outra política do governo Lula, equidade no SUS, programa para equidade de gênero e raça entre os servidores no Sistema Único de Saúde. Mais um avanço importante. Sabemos da importância de equidade de gênero e de raça no SUS. Por exemplo, os dados a respeito de violência obstétrica contra mulheres e mulheres negras no Brasil são dados alarmantes. Por isso, é preciso pensar a política de saúde pública com recorte de gênero, com recorte de raça, para conter e combater violências e garantir direitos. Agora, uma medida do Ministério da Cultura, ministra Margarete, um avanço muito importante. Incentivo à literatura e ao cinema, com o edital Ruth de Souza, grande atriz mulher negra brasileira, incentivo audiovisual para projetos inéditos de cineastas brasileiras para a realização de um primeiro longa-metragem, e o prêmio Carolina Maria de Jesus, ou seja, o Ministério da Cultura também avançando em políticas específicas de estímulo à produção audiovisual feita por mulheres. Decreto garantindo a licença maternidade no Bolsa Atleta, agora deslocando para a área dos esportes. Mais uma política específica de garantia de direitos para mulheres, para mães. Então, em diversas áreas, cultura, esporte, na dimensão das instituições públicas, no combate à violência, temos finalmente um governo que tem zelado pela luta contra o machismo e a lógica do patriarcado. Isso significa representatividade, mulheres na condução política, efetividade, com estrutura e dotação orçamentária para poder enfrentar a violência que se abate contra mulheres no Brasil. E caminhando para o final dessa fala, este governo tem sinalizado o respeito, o reconhecimento da luta das mulheres, do povo negro, dos indígenas, dos quilombolas, dos LGBTQIA+. Isso não é detalhe. Por que isso não é detalhe? Porque são pessoas historicamente oprimidas e massacradas em nosso país. E tem um elemento que eu quero colocar. Quando pessoas com autoridade pública usam o seu espaço e usam a sua voz para desprezar
o corpo, a vida, a experiência e o sofrimento dessas pessoas, discursos machistas, discursos homofóbicos, discursos racistas, atenção, não ficam apenas no campo do símbolo e do discurso, o que já seria grave. Mas o que eu quero chamar a atenção é que quando um governo despreza mulheres, lá na ponta, mais mulheres morrem. Quando um governo despreza o povo negro, lá na ponta, mais negros morrem. Quando um governo despreza indígenas, lá na ponta, mais indígenas morrem. Ter agora um presidente que reconhece essas vidas, valoriza essas vidas, produz discursos de respeito e reconhecimento, significa que lá na ponta nós estamos começando a salvar vidas. Discursos violentos não ficam apenas na tribuna. Lá na ponta, estimulam comportamentos violentos que maltratam e massacram. Que alívio para a democracia brasileira nós termos tirado a faixa de presidente de alguém que desprezava essas pessoas e agora termos uma pactuação de respeito, de solidariedade, de amor, de reconhecimento, de condução de políticas públicas com afeto, com afeição, com empatia, com compaixão, com sensibilidade, com respeito. Então não é qualquer detalhe. E nesse último minuto, eu ainda quero deslocar para a área social, porque eu quero exaltar e muito o Bolsa Família. Agora com mais transparência, com mais critério, R$ 600 com piso, R$ 150 de adição para famílias com crianças de 0 a 6 anos, R$ 50 para famílias com crianças de 7 a 18 anos e R$ 50 para famílias com mulher gestante. E com critérios, por exemplo, como frequência escolar e vacinação. Então, na área social, política afirmativa para tirar pessoas da fome. Vamos lutar e ajudar para que o governo continue e cada vez mais acertando. Tem a ver com o povo negro, tem a ver com as mulheres, tem a ver com os quilombolas, tem a ver com os indígenas, tem a ver com o povo pobre. Garantir a democracia, reduzir a desigualdade, combater a fome, garantir direitos. Bora para cima respirar ares de uma ética amorosa para construir um país justo, solidário e fraterno. Muito obrigado.